Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 2 de setembro, às 9h25, para darmos início à 25ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, Dr. Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Belua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira e Paulinho do Esporte. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e do hino da independência, em homenagem à data comemorativa de 7 de setembro, que se aproxima. Logo após, por gentileza, vereadora Patrícia Juliane, proceda a leitura de um trecho da Bíblia.
os grilhões que nos forjava, da perfídia do tordilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam fácil auxílio. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já domaram o varonil do universo. Entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom dia a todos. Vou ler o Salmo 101, promessa de viver retamente, Salmo de Davi. Misericórdia e justiça cantarei, eu a ti cantarei, ó Senhor. Aprenderei o caminho da perfeição, quando virás a mim. Na integridade do meu coração, andarei no interior da minha casa. Não porei diante dos meus olhos nenhuma coisa injusta. Aborreço a obra dos que desviam, nada deles e se me pegará. Coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o malvado. Aos que dissimuladamente difamam o seu próximo, exterminá-lo-ei. Não suportarei aos de olhos altivos e de coração vaidoso. Porei meus olhos nos fiéis da terra para que morem comigo. O que ande no caminho da perfeição, esse será meu servo. Não habitará dentro da minha casa o que comete fraude. O que fala mentiras não permanecerá em minha presença. Cada manhã exterminarei todos os ímpios da nação, para extirpar-se da cidade do Senhor todos os autores da maldade.
Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 108 trabalhos, sendo 85 indicações, 6 moções, 12 requerimentos e 5 pedidos de informações. Solicito, então, ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 136. Moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia dos Bancários, celebrado anualmente dia 28 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 137. Moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia do Nutricionista, celebrado anualmente em 31 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 138. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 2 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 139. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Profissional de Educação Física, comemorado dia 1º de setembro. Assim, nesse ensejo, cumprimentamos todos os profissionais da área pelo importante trabalho que desempenham, sempre proporcionando melhores condições de saúde e bem-estar à coletividade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 2 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 140. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Guarda Civil, comemorado em 3 de setembro. Nesta oportunidade, cumprimentamos todos os guardas civis, em especial os de nosso município, pelo importante trabalho que desempenham, sempre zelando pela segurança e bem-estar da população, além de contribuírem sobremaneira para a manutenção da ordem e preservação do patrimônio público. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 2 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 141. Moção congratulatória em fase do Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Autoria, vereador Abner de Madureira. Senhor presidente, não temos mais moções. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão.
Requerimento 333. Ao excelentíssimo deputado estadual André do Prado, solicitando seu empenho junto ao governo do Estado de São Paulo, no sentido de possibilitar o aumento do número de leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde no município de Jacareí. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Requerimento número 334. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de um poste de madeira torto que apresenta risco de queda na estrada do bairro Lagoa Azul, próximo à entrada da fazenda Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 335. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a retirada de terra acumulada à margem da rodovia Euriale de Jesus Zerbini, próximo ao número 875, no distrito de São Silvestre, em Jacareí. Segundo relatos de munícipes, ciclistas já caíram no local e é grande o risco de motociclistas também sofrerem quedas devido à quantidade de terra presente no referido trecho da via. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do DR e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 336. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de poste de madeira na estrada do Remedinho, em frente ao número 1115 do bairro Remedinho, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 337. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando o reposicionamento de 2 postes tortos na rua Terêncio Costa, ao lado número 44, bairro São João. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 338. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado à empresa de telefonia Vivo, solicitando providências com relação aos fios de sua rede que se encontram entre os galhos de árvores na Avenida dos Migrantes, em frente ao número 876, no Parque Meia Lua, neste município. Moradores da região reclamam que, devido aos fios da rede de telefonia estarem entrelaçados nos galhos das árvores, vêm sendo prejudicados com o sinal da internet, o que nos leva a solicitar urgentes providências para a solução do problema. Seguem fotos para melhor ilustrar a situação e, na expectativa de pronto atendimento da empresa ao solicitado, antecipamos agradecimentos e subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 339. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP Bandeirante Energia, solicitando a limpeza de uma área de sua propriedade, localizada aos fundos da rua Professor Alfredo Cedalírio de Moraes, no conjunto São Benedito. A referida área está repleta de lixos e entulhos, servindo à proliferação de roedores, insetos e bichos peçonhentos, além de mau cheiro exalado. Situação esta que prejudica sobremaneira as condições de saúde e bem-estar dos moradores nas proximidades, afora o péssimo aspecto que confere. Seguem fotos do local e esperamos que, com urgência, a empresa execute os serviços necessários, pelo que antecipadamente agradecemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 340. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de poste de madeira localizado na rua Antônio Capelli de Domênico, próximo ao número 120, no Jardim Paraíso. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 341.
Requeremos o excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP solicitando a retirada de um poste desativado que prejudica a passagem de pedestre pela calçada na Avenida dos Migrantes, ao lado do número 1362, no Parque Meia Lua. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes desta concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 342. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda na estrada municipal Biagino Chefe, próximo ao bairro Rio Abaixo, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 343. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de poste de madeira existente na rua Inácio Pinheiro, próximo ao número 518, no Jardim Vista Verde, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 344. A CETESB, solicitando fiscalização e providências urgentes relativas a problemas de poluição do ar imputados a empresas localizadas na Avenida Industrial, na região do Jardim Emília, em Jacareí. Vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação 125. Considerando que este vereador esteve em visita na rua Vicentina, Centro, no dia 3 de julho, a pedido do morador da casa de número 171, o senhor Jurandir de Moura, onde o mesmo relatou que após um acidente, a proteção com barras de ferro ali existente foi destruída. Considerando que outros veículos já bateram neste local e que esse morador já presenciou acidentes graves, sendo que na última batida foram arrancadas 2 bases de ferro da proteção. Considerando que mais apropriado para o local seria a implantação de guarda-reio ou construção de mureta de proteção. Considerando que após o último acidente referido, o senhor não mais consegue dormir tranquilo, estando com medo de que a qualquer momento um veículo possa vir desgovernado e invadir sua residência, já que a proteção, então, existente foi praticamente destruída. Considerando que este vereador já enviou ao Executivo ofício número 1110, no dia 3 de julho de 2020, relatando o problema, mas que até a presente data nenhuma providência foi tomada, estando a situação a oferecer sérios riscos de segurança ao morador. Considerando que na data de 28 de agosto de 2020, esse vereador esteve novamente no local e encontrou o referido senhor doente, tendo mesmo relatado que não consegue dormir de tanta preocupação, sendo que ainda nenhuma providência tinha sido tomada por parte da Prefeitura. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, os setores responsáveis da Prefeitura Municipal têm conhecimento do problema? Segundo, em caso positivo, existe previsão para a execução de serviços de manutenção da proteção com barras de ferro do referido local? Qual? Encaminhando fotos para melhor ilustrar a situação e ao aguardo de manifestação, subscrevo. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, no dia 3 de julho eu estive lá na rua Vicentina, Centro, aqui no centro da cidade, aqui, Parque Santo Antônio. No dia 28/8/2020, voltei de novo. Não fizeram nada. Isso aí é serviço de mobilidade urbana. O homem, ele é idoso. Ele não consegue, ele está doente de pensar que pode um carro ali bater e cair dentro da casa dele. Já deu vários acidentes. Mas até agora não fizeram nada. Como é que essa mobilidade urbana ainda fica falando de cuidar dos idosos na cidade de Jacareí? Pelo amor de Deus, os caras têm que ter uma responsabilidade, porque esses idosos que pagam o salário deles.
mas nada foi feito. Será que vai esperar o homem cair numa depressão, parar no hospital, para depois arrumar? Então eu quero pedir o voto dos vereadores favorável aí, para ver se 13 vereadores votam favorável, para fazer isso lá. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Peço o voto favorável dos vereadores. 125. Pedido de informações número 125 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 126. Requer informações acerca da instalação de rede de oxigênio no Hospital de Campanha, Antiga Distal, Nefrologia. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Pedido de informação número 127. Considerando o crescimento populacional de Jacareí, estimada IBGE 2019, em ser de 233.662 pessoas, sendo a 33ª maior população do estado de São Paulo e a 3ª maior população do Vale do Paraíba, influenciando na economia nacional com o PIB per capita IBGE 2017 de R$ 50.886, representando o 75º maior PIB per capita do estado de São Paulo e o 3º maior PIB do Vale do Paraíba, IBGE 11.696.354.000, sendo o 30º maior PIB do estado de São Paulo. Considerando a pesquisa mais recente do IBGE, de 2017, referente ao PIB setorial na questão de economia no ranking paulista, no período de 10 anos compreendido entre 2007 e 2017, é possível constatar uma estagnação econômica de Jacareí, com tendência ao declínio frente aos demais municípios do estado de São Paulo, com elevadas perdas de capacidade econômica no setor primário. A agropecuária, apesar de considerar o elevado potencial de ascensão, com relevo na apresentação do registro de que os setores de indústrias e serviços foram os responsáveis por evitar uma queda maior no ranking, conforme especificamos. Considerando os investimentos em pesquisas realizados pela Secretaria de Desenvolvimento para o amparo econômico do município a respeito da satisfação no que tange à prestação de serviços do comércio na cidade de Jacareí nesta gestão, considerando que a preocupação da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, fundada em 18 de setembro de 1939, que neste ano completa 81 anos, é ver na gestão pública algo mais consolidado em termos de integração com as demais organizações do município, como Fiesp, Ciesp, SESI, Senai, EIRS, Sindicato Rural, Ordem dos Advogados, Sindicato dos Empregados do Comércio de Jacareí e similares, empresas de serviços contábeis e assessoramento, perícias, informações e pesquisas, cooperativa de crédito dos micros e pequenos empresários, sindicatos, hotéis, restaurantes, bares similares, senhores e demais diretorias do poder público, com foco no desenvolvimento econômico, trabalho e renda. Considerando o apoio do Poder Legislativo, em especial desta vereadora, Lucimar Ponciano, conjuntamente com consultas com comerciantes que atuam na cidade há mais de 50 anos, possibilitando a discussão e a indicação da criação do Conselho Municipal de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços, CEMF-CISJ, do município de Jacareí, e considerando que houve a tentativa de diálogo prévio com o Poder Executivo, através do assessor técnico e da líder do governo, onde se aguardou por 25 dias um agendamento com o prefeito Isaías José de Santana para uma audiência com equipe mínima composta pelas entidades acima, junto com a vereadora Lucimar Ponciano, não havendo a disponibilidade para adiantar este projeto, de suma importância, visto a crise econômica que vivemos na atual realidade brasileira, com os danos evidentes decorrentes da pandemia Covid-19, e também diante da crise já apresentada há décadas no desenvolvimento econômico do município. Requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí, pré-projeto para apreciação, acompanhado do seguinte pedido de informações acerca da efetivação da constituição do Conselho Municipal de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços no município de Jacareí.
Há interesse na efetivação deste Conselho pelo Poder Executivo? Há possibilidade de discussão ampliada nesse projeto, junto aos protagonistas da sociedade civil do Poder Legislativo? Justifique a resposta. Segundo, em se tratando dos danos econômicos causados pela Covid-19, quais investimentos e ações já empenhadas em prol dos pequenos comerciantes e quais as ações pensadas para a pós-pandemia? Terceiro, qual é o cenário e expectativa para avançar para as fases verde e azul do Plano São Paulo em município em apoio ao comércio em geral e à sociedade jacariense? Aguardo manifestação. Subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, essa é uma necessidade que nós vemos aí, porque é uma estatística do IBGE de 2007 e 2017, que a nossa cidade não está desenvolvendo economicamente. Estamos vendo aí notícia de perda de empresa. Então, esse conselho é um instrumento, é um controle social necessário. O comércio está pedindo faz tempo, ainda mais nessa pandemia, um diálogo aproximado, construir um instrumental diálogo com a sociedade e com o trabalho, com essa roda, né, que gira em favor do desenvolvimento do município. Não conseguiu uma agenda para explicar o conselho ao prefeito, porque não adianta eu discutir com o secretário de Desenvolvimento Econômico se o toque final tem que ser do prefeito. Se o prefeito não quiser, esse conselho não sai. É essa a realidade. Então, está indo aqui em forma de informação. Eu gostaria de ter feito como eu gosto, roda de conversa, debater e construir uma coisa. Mas está indo aí a provocação para o prefeito de José de Santana, que não agendou uma conversa comigo junto com os interessados. Então, fica aí essa ideia do Conselho de Comércio, fomentar o comércio de extrema necessidade. Pedido de informações número 127 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 128. Considerando que a ponte de madeira existente no final da avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra e a entrada interrompida no final da rua Rodrigo dos Santos Ugolini é um acesso, ou seja, um caminho e atalho de moradores, trabalhadores e servidores à estação do SAI, Atacadão e rodovia Presidente Dutra. E considerando que, conforme os relatos dos primeiros moradores, havia uma segunda entrada e opção de saída no referido bairro pela rua Rodrigo dos Santos Ugolini, e após a venda de vários lotes, a mesma foi desativada. Requeremos o incentivo do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da acessibilidade de localidade situada no Parque dos Sinos, no que se diz respeito à responsabilidade pela construção e manutenção de uma ponte de madeira existente no final da Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra e a entrada interrompida no final da rua Rodrigo dos Santos Ugolini. Primeiro, quem de fato é responsável pela construção da referida ponte de madeira? Quantas vezes há manutenção, visto esta ao céu aberto? Onde passa pessoas e também moto? Foi obtidas autorizações dos órgãos necessários? Apresentar relatórios e o projeto da referida ponte de madeira. Segundo, referente à desativação da entrada e acesso aos residentes do bairro pela rua Rodrigo dos Santos Ugolini. Houve acordo com a prefeitura e a loteadora responsável do bairro Parque dos Sinos? Há registro da regularidade do projeto desta via, pois faz falta aos moradores que ficam reféns de uma única entrada e saída do bairro, onde trafegam veículos leves e pesados, se tem a prática de caminhada e outros modais. Terceiro, a loteadora responsável apresentou algum projeto de construção nessa área onde a entrada foi desativada? Em caso positivo, apresentar os projetos e licenças aprovadas. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu quero, de antemão, agradecer aqui o presidente de bairro, aqui, o Robson, do Residencial Santa Paula. Nós tivemos lá na reunião, a pedido da comunidade, que montou uma associação provisória, por conta que é um trabalho montar uma associação. Então, aqui eu quero agradecer a dona Isis Rodrigues, que nos recebeu, e toda a equipe que estava lá. E eles comentaram dessa ponte e comentaram da entrada. Então, estou fazendo pedido de informação, porque eu fui até o local dessa ponte, madeira solta, na hora, passando moto, e é assim, é menos de 1 metro de largura essa ponte de madeira. É uma trilha, é um atalho, sim, mas tem que dar segurança. Então, eu estou perguntando quem que é o responsável pela construção dessa ponte, se teve algum projeto, né,
E também, quando foi vender os terrenos do Parque dos Sinos, tinham 2 entradas. Quando vendeu a maioria dos lotes, fechou a entrada. Eu quero saber se foi legalizado, qual acordo que foi feito e se aquela entrada é legítima. Então, segue aí a solicitação e reivindicação da Associação Provisória dos Moradores do Parque dos Sinos. Pedido de informações número 128 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 129. Considerando as diversas reclamações recebidas de munícipes referentes à transferência do atendimento de médico clínico 24 horas da unidade de pronto atendimento UPA do Parque Meia Lua para a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, considerando que desde o dia 17/4/2020 o atendimento da UPA do Parque Meia Lua foi transferido para a UPA Dr. Telmo, sendo que já passaram 4 meses, os moradores do distrito do Parque Meia Lua solicitam o retorno do atendimento médico clínico 24 horas em sua unidade. Considerando que estamos muito preocupados com essa situação, pois já presenciamos casos de acidentes gravíssimos dentro do bairro, onde o paciente, se não tivesse sido rapidamente atendido na UPA do Parque Meia Lua, não teria sobrevivido. Considerando que, devido à falta de médico clínico de plantão na UPA, 24 horas do Parque Meia Lua, existe a preocupação de que, em caso de emergência, os munícipes acabem perdendo a vida pela falta de socorro. Considerando que já enviamos ofício ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde para que a situação seja revista e retorne o atendimento 24 horas na unidade de pronto atendimento, que além de atender aos moradores do Parque Meia Lua, também atende aos moradores do Jardim Conquista, das regiões da Madervale, no Lagoa Azul 1 e 2, do bairro do Poço, do Rio Abaixo e do Pagador Andrade, entre outros bairros. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual a data prevista para o retorno do atendimento do médico clínico 24 horas na UPA, no Parque Meia Lua? Aguardo manifestação. Subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, eu fiz pedido de informação aqui para a secretária rever isso aí, e o Isaías Santana também rever isso, porque, graças a Deus, já está acabando esse tanto de coronavírus. E aí o povo fica sofrendo. E cada dia que eu estou na feira, os caras, quem vai cobrar? O vereador. Porque o vereador é o que é o testa de ferro do povo. Entendeu? E aí cobra dali, vai em casa, cobra dali, não tem dinheiro para passagem, como é que eu faço? Então para rever essas coisas aí, porque o Parque Meia Lua é muito grande, aquele distrito. Precisamos voltar de novo ao Parque Meia Lua quanto mais rápido possível. Peço de favor para o Isaías Santana e a secretária de Saúde. Senhor presidente, eu gostaria de fazer esse comentário, porque como eu estou esperando ativar aqui a frente de fiscalização de despesa do Covid-19 nessa casa, eu estava vendo o processo da Caminho de Damasco, lá além dos aditamentos, agora vem uma fala de manifesto técnico, que é um adiantamento incluindo no projeto. E tem bastante coisa lá, vereador Valmir, acrescido no atendimento do UPA do Parque Meia Lua. Então, a pandemia não acabou, está longe de acabar, e o pós-pandemia que vai dar medo. E o povo lá está sofrendo bastante do Parque Meia Lua e da cidade inteira. Porque esse dia uma criança lá do Jardim Real teve que contratar um Uber, R$50 para chegar lá no UPA do Parque Meia Lua para atender a criança. Então, precisamos resolver isso. Senhor presidente, só para contribuir, eu acredito, os vereadores estão debatendo bastante essa questão da informação do UPA, né, da Meia Lua, enfim, todas as necessidades reais, porém a gente tem que ter ciência de que a Secretaria de Saúde vem tomando as providências e vem acompanhando, e essa patologia, esse vírus que vem assolando o Brasil, ainda está resistente, a gente ainda precisa manter as medidas, então eu acredito que as solicitações dos vereadores são válidas, mas a saúde vem acompanhando dia a dia, tanto com o prefeito Isaías, as necessidades de mudança, porém nós tivemos ainda apenas 9% de redução, então eu acredito que ainda não será possível essas alterações serem feitas pensando na população em geral. Porém, fica o pedido de informação, mas eu quero relatar a necessidade real do que está acontecendo no Brasil e no município de Jacareí ainda. Nós não estamos seguros em relação ao Covid.
Pedido de informações número 129 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Não temos mais pedido de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Manuel Mendes, formulado pelo vereador Valmírio Parque Melua. Votos de pesar de Maria Aparecida Jacinto, formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Votos de pesar de José Francisco Duarte, formulado pela vereadora Sônia Patas da Amizade. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.